Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Errei. Deu uma travada. Travei, olhei pro cabelo dele e outro. Mas vai tomar banho, velho. Vai me deixar com vergonha, Marcão. Vai, manda lá o recado pros nossos... Vai começar de novo? Claro, né? Imagina. Ainda bem que é gravado, né? É gravado. Fala rapaziada, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Hoje, como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro nosso amigo Éder Bieber. Bom, pessoal, pra você que gosta do Justin Bieber, hoje eu tô caracterizado, né? Sabe que... Aí, eu gostaria de pedir pra... Meu Deus do céu, que merda, velho. Éder Bieber foi foda, velho. Essa boca não corta, né? Então... Baby. Não, pessoal, olha só. Eu gostaria de pedir pra você que tá assistindo a gente nesse momento, deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, não deixar de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram. Mete também a inscrição lá no Instagram e curte os stories do Marcão lá, que tá sempre um melhor que o outro, hein, Marcão? Não, faz tempo que eu tô sumido. Em breve nós vamos trazer muitas novidades aqui, o podcast vai estar passando por algumas reformas estruturais aí. Sim. No aguardo, vocês vão ver todas as novidades. Quero agradecer também ao pessoal que deixa o comentário, a gente sempre tá precisando, né, de comentários para estar melhorando naquilo que a gente puder. E é isso aí, pessoal. Quem que é o nosso convidado de hoje, Edpon? Cara, hoje nós temos uma coach profissional internacional de carreira e negócios, com foco em autoconhecimento. Ela que é psicóloga com 15 anos de gestão em recursos humanos e ajuda principalmente mulheres a desenvolverem uma mentalidade de resultados com atendimentos online. Estamos aqui com Cirleide Rodrigues. Show de bola. Bem-vinda, Cirleide. Obrigadão. Seja bem-vindo. Esse podcast é justamente, Cirleide, para contar a tua história, né? Pelo teu currículo, né? Acho que tem bastante assunto pra gente abordar aqui no bate-papo. E eu acredito que, para começar mesmo, né? De onde tu é natural, se apresenta pro nosso público, pra nossa audiência. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, obrigada aí pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Show. Eu que logo que descobri o perfil, falei, caramba, que vontade de participar desse podcast. Fiquei interessada e aí logo tive a oportunidade de conhecê-los em um evento aqui em uma cidade vizinha. Então, obrigada por isso. Me apresentando, eu sou Cirleide Rodrigues, eu venho da cidade de Santos, São Paulo. Lá em Santos foi onde eu iniciei a minha carreira profissional, me formei em psicologia, me especializei em negócios e gestão de pessoas, né? Iniciei no mercado corporativo, em grandes multinacionais, sempre atendendo em todos os subsistemas, né, de recursos humanos, com treinamento, recrutamento e seleção, demitindo pessoas, contratando, desenvolvendo, promovendo, né, que o pessoal brinca que é RH. No off eu falei, né, porque a parte mais difícil do RH eu acho que é na hora de demitir as pessoas, né. Sim, poxa, é duro. E sempre sobra pro pessoal do RH, né. Sobra, mas eu, graças a Deus, consegui, assim, colher boas histórias até nos momentos mais difíceis, né, quando, por exemplo, eu tive que fazer desligamentos de até 200 pessoas, desligamentos em massa, e eu estava inclusa, e as pessoas nem imaginavam, e no final, quando souberam, elas tiveram assim a sensibilidade de compartilhar a percepção delas pelo profissionalismo. Eu acho que o ponto é, em tudo que você faz, tentar se colocar no lugar do outro, né? E tentar agir, além da empatia, como você gostaria de ser tratado, independente do grau de dificuldade, isso ameniza e faz com que você se conecte com ela de alguma forma, né? No fim, tava todo mundo lá na fila do seguro-desemprego. Todo mundo se encontrando lá no exame dele. Eu imagino o cara que chegou pra você assim e falou assim, olha só, eu vou querer que você faça uma comunicação, eu preciso demitir 200 pessoas, e, na verdade 199, a 200 é você. Sacanagem, exato, né? Sim, não, eu sabia já com 6 meses de antecedência, porque era uma unidade que seria desativada, mas isso faz parte aí. Mas eu acredito que no mundo corporativo existe também essa, como ter essa contratação em massa, quando algo não vai de acordo, existe também essa demissão em massa, né? Então... Exato, faz parte do jogo, é importante ter esse discernimento, essa maturidade,
para saber agir, acima de tudo, com profissionalismo, né? Eu falo que trabalhar com pessoas não é só uma questão de vontade, você precisa realmente ter aptidão para saber se desvencilhar das suas vontades, né, da sua fragilidade para acolher o outro, senão não funciona. Isso eu aprendi desde quando eu estava fazendo a minha formação em psicologia, porque ali nós dizíamos sempre que existiam 2 perfis, né, aqueles que faziam para realmente contribuir e agregar com o desenvolvimento delas, e os que faziam para se ajudar. E aí geralmente essas não passavam na peneira, não se formavam, né, e aí eu fui fazendo a minha história, como eu falei, no corporativo, e aí logo eu consegui conciliar com o atendimento, né, clínico. Então, durante o dia, às vezes até a noite, madrugada, estava lá no escritório, e aí à noite me dividia nos finais de semana com os atendimentos. Isso aí por quase 15 anos. E aí a vida me permitiu vir para cá, e aqui eu comecei a criar uma nova história. E ainda no Brasil, Cirleide, foi uma empresa que você trabalhou ou trabalhou em outras? Não. Por ser da cidade de Santos, né, o comércio exterior, pela área portuária ali, que é muito forte, e, se eu não me engano, é a maior da América Latina, eu sempre trabalhei no segmento de Comex, né? Então eu comecei em... O que significa Comex? Comércio exterior. Ah, tá. Eu comecei em um Freight Forwarder, que é uma prestadora de serviços, ela atende em todos os modais, que são os modais, né? O transporte marítimo, aéreo, rodoviário doméstico, que é o transporte Brasil, né? E América Latina que vai fora. Então, eu ajudava como RH em toda essa cadeia, em uma multinacional de mais de 70 mil colaboradores. Na época, quando eu iniciei, era no Brasil, acho que em torno de 4 mil colaboradores, muito grande, muito forte. Essa empresa lá, eu iniciei como estagiária, mas eu brinco assim que o desafio sempre me acompanhou, né? Por isso esse foco tão grande em resultados e explorar ao máximo todos os cenários possíveis, porque eu fui contratada com pouca perspectiva de prosseguir em uma unidade que não tinha RH, que precisava criar uma identidade sem experiência nenhuma, e como estagiária responsável pelo setor. Mas te jogaram lá dentro lá e falou, toque esse negócio. Para dar o salário de estagiária, né? Que o filho você é responsável, mas eu te pago como estagiária. É isso mesmo, era bem assim a realidade. Aí eu falei assim, bom, eu posso ver isso como uma dificuldade, um problema, ou como uma oportunidade, porque se eu faço acontecer e funciona, né, eu vou ter ali um mundo de possibilidades, eu vou ter mais acesso, né, mais assim, digamos que poder de negociação. Exato. E aí eu abracei. Tanto que em menos de um ano eu fui efetivada e ao longo dessa minha estada lá nessa empresa eu fui promovida todos os anos, porque eles não podiam saltar o cargo de estagiária para coordenadora, né? Tinha que seguir os níveis hierárquicos. Então o que eles faziam para aproximar ao que eu realmente tinha como responsabilidade? Me promoviam. É claro que eu tinha que entregar os resultados e aí eu conseguia corresponder. Então, ali fiquei, né, nesse período, comecei em Santos, com pouco tempo eu já estava atendendo São Paulo, aeroporto de Guarulhos, fazia também ponte em outros estados, como facilitadora, né, que é o RH parceiro, ia para os outros estados também, facilitando em treinamentos, aquela parte mais gostosa do RH, né, então viajava bastante, e aí... fazendo a pendulare, né, indo para Santos e São Paulo todo dia, porque eu me dividia entre os escritórios. Chegou um momento em que me veio um convite para trabalhar em uma grande empresa de logística portuária em Santos. Aí eu pensei, qualidade de vida, né? Porque acordar às 4h30 da manhã, subir para estar 7 horas no escritório, sair correndo que nem uma doida para não perder o fretado das 17, era uma loucura. Então eu falei assim, vou colocar na balança, e o pacote de remuneração e benefícios era bem vantajoso também. Isso conta, porque depois que você está ali, né, há um tempo e vê que a faixa salarial ainda não está equiparada com toda a sua entrega, você precisa olhar o mercado, mesmo sendo uma grande empresa e sendo muito grata, mas são negócios, né? Sim, até porque ali para sair de Santos e ir para São Paulo tem que subir, tem que depois, no final do dia, tem que voltar para Santos, é uma pernada. Era muito cansativo, eu já tive situações de ficar bloqueada na serra ali. Tem trem lá que faz ou não?
Não, vai de ônibus, passa ali pela serra e assim, já tiveram situações de o que eu fazia em questão de 1 hora, 2 horas no máximo, de pegar quase 5, 6 horas, de eu chegar em Santos meia-noite para no outro dia, 4h30 da manhã, ter que subir de novo. Colocando isso na balança, trabalhar do lado de casa, perto de casa, Exato. 15, 20 minutos de carro, ou 10 minutos a pé, 15 minutos a pé. Às vezes a gente reclama de fazer 15 minutos aqui, né? É muito mais vantajoso, né? Sim, tanto que quando eu cheguei aqui, que eu comecei a olhar o mercado em Milão, que aí falava assim, mas você mora em Descendentes. Eu falava, gente, mas pra quem morou em Santos e fazia São Paulo, sabe? Fazia o de ônibus, assim, é muito mais prático, porque a estação tá ali do lado. Pra dar um exemplo, assim, é como se a pessoa trabalhasse em Milão todo dia. Exato. Daqui, de onde nós estamos, a cerca de 2 horas. Que é super todo normal dia. pro brasileiro, e voltar à tarde. Isso é impensável para qualquer um. Eu falo assim, eu tô procurando casa, estava procurando casa recentemente, encontrei, ainda bem, mas, tipo assim, eu tava avaliando a possibilidade de ir pra Verona, morar. Tipo assim, meia hora, 20 minutos, 25 minutos, e já é alguma coisa que o italiano fala, as pessoas aqui falam, louco, meu, 25 minutos, tá louco. Exato, faz fazendo 2 uma horas. comparação, né, a nível cultural, a gente já nota aí as diferenças, né, que aqui é uma coisa que se tudo pensa muito mais perto, muito, né? Exato. E aí fui voltei, na verdade, para minha cidade, aceitei essa proposta, e aí, assim, lá eu também tive a missão, o que marcou a minha carreira no corporativo foi a missão de sempre criar a identidade de RH nas empresas às quais eu trabalhei. E lá era a mesma proposta, era um CSC, no segmento, né, de logística. CSC, para quem não sabe, é um centro de serviços compartilhados. O que é isso? É uma unidade que atende todas as outras filiais que são mais, digamos que operacionais, e aí tem também a holding, que é a unidade executiva, que geralmente fica lá em São Paulo, né? E aí eu ficava em Santos, porque sendo uma empresa de logística, a base tinha que ser ali, e ali ficava praticamente todos os setores de serviços, financeiro, contabilidade, TI, o RH, né? E aí nas outras unidades tinham os respectivos RHs, mas aí eu cuidava desse pessoal que fazia toda essa prestação de serviços em todas as unidades Brasil, né? Que é uma empresa nacional, mas era maior também no segmento de logística portuária. Ajudei a criar a identidade ali, fizemos um trabalho de 2 anos, e aí naquela época foi de 2014 a 2016, já nessa segunda empresa. Eu comecei em 2007 em recursos humanos. E aí, já nessa empresa, as coisas iam muito bem, mas trabalhar com comércio exterior é igual uma montanha-russa, né? Tem momentos que você tá lá no alto, e aí dependendo da situação econômica, crise e tudo mais. E aí a situação ficou muito delicada, né? Economicamente falando, nessa Tipo, a empresa sofre com crise e demite, assume, demite, altos e baixos. Sim, porque aí você adquire novos clientes, às vezes um cliente faz com que você crie toda uma unidade. Você cria todo um setor. E aí se perde um cliente que é significativo, infelizmente, consequentemente não tem onde, sabe, alocar essas pessoas, você acaba tendo que desativar a unidade também, né? E dependendo da empresa, tem que, como você falou, tem que criar todo um setor, né? De RH, financeiro. Exato. E aí é contratado mais ou menos quantas pessoas para atender esse novo cliente, mais ou menos? Depende do nível, da quantidade de serviços que esse cliente vai te demandar. Isso é muito relativo. Então, a gente tem que fazer toda essa mensuração e, a partir daí, é a parte mais estratégica do RH, que eu adoro, né? Que eu sinto falta, assim. Porque aí a gente vai mapear a quantidade de headcount. O que é headcount? Pessoas por prestação de serviços, né? Para criar o organograma daquela unidade que vai ser desenvolvida. Né? Então, aí a gente vai definir quantas pessoas, é aí que vem o budget, quanto vai precisar para salário, para estrutura, enfim. Mas isso é feito ainda antes de pegar esse cliente? Porque, por exemplo, se o cliente é grande, ele vai dizer, eu vou pagar para você X, né? Aí você tem que contratar em base ao que ele vai te dar, porque senão não dá lucro, né? Exato. Quando inicia uma negociação que vai à área comercial, né, o gerente da filial ou os gerentes de negócios que estão participando ali daquele acordo já sinalizam para a área de pessoas, né, para a direção de recursos humanos, o que está por vir, qual é a tempística, volume, né, para isso virar, acho, exato, e aí a gente já tem que começar o hunting, já tem que começar a busca de mercado, exato, para no momento em que virar a chavinha, que as atividades iniciarem, a gente já ter ali o pessoal pronto para operar. Então, assim, tem que ser muito rápido, né? Mas daí esse pessoal vai desde o transportador, lá o motorista,
planta até o financeiro, ou o pessoal que descarrega também lá no navio, coisa assim, transporte, magazine? Aí já é mais operacional, Aham. já é mais operacional, porque, por exemplo, quando eu entrei nessa segunda empresa de logística, que era o CSC, já existiam essas áreas de finanças, ATI, a contabilidade, a área de faturamento, né? Mas já estavam refinando, porque assim, primeiro eles entraram com a operação, e aí depois foram moldando, exato, tanto que a pessoa de RH que fazia era um RH mais DP, mais operacional, a parte de processamento de folha, né? E aí viram que assim, olha, o nível de exigência está ficando maior, então a gente precisa de alguém para moldar essas pessoas, para, como é uma central de serviços, exato, terem mais habilidade na questão do atendimento ao cliente, seja interno que o cliente externo, né? E aí novas áreas estavam sendo criadas, como uma área só para cuidar de cadastros de novos clientes, tinha a área também, eram diversos setores que a partir dali foram aumentando, né? E aí tudo ia muito bem. Só que se existe um problema econômico, se tem um impacto ali e de repente se perde um cliente significativo, se repensa, porque em todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho a felicidade de destacar isso. Se tentou ao máximo manter pessoas. Só que chega um momento em que fica inviável. E foi o que aconteceu nessa, onde eu fui desligada, assim, ao longo da minha trajetória no corporativo, eu sempre tive a felicidade de sair por oportunidades melhores. Mas ali, eu fui comunicada com 6 meses de antecedência, que a unidade seria desativada. Eu fui avaliada para outras unidades, só que ali eu já estava em discussão com a possibilidade de vir para a Itália, né? Então, eu já tinha novos projetos, eu já fazia os meus atendimentos na clínica, e aí eu falei assim, olha, vocês fiquem tranquilos que eu não vou procurar nenhuma oportunidade no mercado agora, tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu quero, assim como eu comecei, concluir bem o meu trabalho, né? Contem comigo até o final, eu vou apagar a luz, tá tudo certo, vou ser a última a sair, né? E aí depois eu penso no que eu vou fazer, né, na minha atividade, na minha carreira como profissional de recursos humanos. E assim eu fiz, tanto que eu, depois de fazer uma série de desligamentos, né, quando souberam que eu estava inclusa, muitas pessoas, né, tiveram a sensibilidade de vir falar comigo, porque elas nem imaginavam que eu estava ali também no pacote. Tava junto, né? E assim, às vezes até o pessoal brincava, pô, podia chegar lá e falar, tamo junto e tal, pra gente poder se ajudar. E aí eu falava assim, gente, mas assim, o momento não era eu, Alice Leide, né, como colaboradora também em questão, eram vocês. Então, como eu falei, né, o profissional que cuida de pessoas, não tô dizendo nem só RH, ele, para dar certo, eu sempre acreditei nisso, ele precisa se desvencilhar das suas dores, de si mesmo, para poder, né, se entregar com totalidade e ajudar o outro conforme a situação requer. Senão, que acolhimento é esse, né? Sim, com certeza. Esse é o E meu? eu acredito que, pô, fazer a demissão de quantas pessoas? Nessa leva, foram quase 200, se eu Quase não me 200 engano. pessoas e tá incluso, né? Não, eu imagino me passando na minha cabeça aqui, ela saindo, fechando o escritório, né? Aí ela saiu, para lá fora, assim, embaixo de um poste, aí tem uma fila, assim, de gente, e o gurizinho que acabou de entrar, tipo, 6 meses atrás, ele encosta nela assim e fala assim, são os lazarentos, né? Tamo junto, realmente. Tamo junto, bate no ombrinho, assim. Eu tinha uma perguntinha só mesmo, assim, pra finalizar esse assunto do RH, depois até gostaria de saber que história é essa da clínica, como é que foi que surgiu tudo isso. Tá. Mas eu gostaria de entender só um pouquinho sobre a estrutura do RH, no sentido assim, você falou sobre o RH que fazia mais parte folha e depois a parte mais treinamento e tudo mais. DH. Então o RH, ele praticamente é dividido entre a parte mais técnica, pagamento, folha processual, e a parte mais de pessoal, assim, mais social. Humana. E outra coisa, o RH trata com cliente também? Ou é só vendas que trabalha com cliente e basta? Você tem isso, ou você trabalha com a vendas, assim? Participava de pouco muitas assim, reuniões. só para entender sim.
O que o RH faz dentro de uma empresa? Sim, então, nas empresas em que eu trabalhei, porque não é uma regra, tá? Brasil, América do Sul, serem todas assim, mas a maioria das empresas bem estruturadas, né, no Brasil, elas são divididas entre recursos humanos e departamento pessoal. Então, o DP cuida da parte processual, né? Ele vai fazer o lançamento em tudo que vai cair lá no nosso Olerite, né? Cálculo de todos os benefícios, vai assegurar que esteja tudo realmente ativo, assistência médica, tudo em ordem. E aí, a área de recursos humanos também tem uma responsabilidade com isso. Por exemplo, eu muitas vezes, antes do pessoal ter o ok para o pagamento, precisava fazer um double check de tudo que tinha sido lançado na folha, para daí a pessoa responsável, que era o mesmo nível hierárquico que o meu, ir lá na conta e dar o ok, porque ela que tinha o acesso ao banco que permitia liberar o salário dos colaboradores, entendeu? Mas certeza que não estava sendo pago nada errado. Era uma responsabilidade igual, então assim, não adiantava só ela ter um conhecimento, um domínio de cálculo de toda essa parte processual. Eu precisava ter um conhecimento não igual, mas suficiente para discernir que assim, aquela porcentagem está ok. Então tinha que estudar também essa parte de folha, dominar isso, porque se depois tivesse algo errado, eu também seria questionada, não só ela, não poderia me eximir dessa responsabilidade, né? Então, em DP funciona dessa forma, e aí em recursos humanos, entre os subsistemas, que é como a gente chama, tem treinamento e desenvolvimento, né, a parte de compensation e benefits, que é a parte de salários, cargos e salários, recrutamento e seleção, e aí uma outra que digamos que é um pouco relacionada ao well-being, né, bem-estar, e a parte que se conecta um pouco com saúde e segurança do trabalho, que muitas vezes por não ter essa figura no setor, na empresa, o RH acaba sendo um facilitador, dando um suporte também nessa esfera. Então, tudo que envolvia desenvolvimento humano organizacional, que é assim que eles classificam o setor de RH que cuida só de pessoas, que não vai para a parte processual, ficava sob minha incumbência, né? Então, assim, você perguntou se o RH participava das reuniões com clientes. Então, vamos supor, se tinha um enlargement, né, um aumento de responsabilidades em uma área que estava sendo negociado ali com uma pessoa do comercial ou um gestor de um setor, vamos supor, rodoviário, e aí a gente precisava entender qual seria o headcount necessário para esse increment, esse incremento de responsabilidades ou aumento. Aí o RH ia lá para ajudar a dimensionar, porque às vezes um gestor que tem a noção só de resultados ali do negócio, né, ele não consegue mensurar de um modo fidedigno, assim, que uma pessoa dá conta de fazer tudo isso. Aí é onde vem, às vezes, uma sobrecarga, né? E o RH fala assim, e se for essa pessoa mais um estagiário, ou um aprendiz, que aí faz a parte mais tarefa, porque quando a gente olha para um colaborador no corporativo, ele se subdivide em 3 níveis, né? Que é o tarefa, tático e estratégico. Então, no tarefa, o que a gente tem? A gente tem do analista sênior, que é o máximo, ao estagiário, ou aprendiz, né? Que tem o menor aprendiz no Brasil. Depois disso, vem o tático, que é o supervisor ao coordenador, que é o nível de responsabilidade, só que ele está ali, né, como um catalisador massa, né? Da tarefa, mas também fazendo já a parte de gestão. E aí tem o estratégico, que é o especialista, o gerente, o diretor, né, um executivo de vendas, né, que é a pessoa que pensa realmente nessas questões. E aí o RH participa nesses momentos para ajudar a fazer a conta certa, a conta fechar, para depois não ter que contratar às pressas mais gente, ou não, a gente contratou demais, e aí vai ter que cortar, para gerar o mínimo de impacto, que é o que a gente fala de clima organizacional, né? Para ter um clima organizacional equilibrado. Isso é ali. Muito interessante, porque Sim. afinal de contas é um meio ambiente, também exatamente. É uma coisa que vários setores que têm que trabalhar junto, eles têm que se comunicar, eles têm que pensar estrategicamente de uma forma coordenada, muito. E é absolutamente difícil em grandes empresas. Em pequenas empresas é difícil, mas em grandes empresas é praticamente impossível. Exato. E o RH vem justamente com essa missão de criar essa harmonia. Tanto que assim, quando eu entrava nas empresas, muitas vezes algumas pessoas não entendiam, mas antes de conhecer qualquer pessoa, enfim, de entrar já
colocando a mão na massa, eu, na minha primeira semana, sempre pedia para ver o organograma, ver os resultados de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima organizacional e sentar com cada gestor de área, porque eu precisava entender cada negócio me refiro ao setor, né? Para o meu trabalho ter, assim, o máximo de assertividade possível. E aí, nem sempre, né, o RH é bem-vindo. Né? Às vezes parecia assim, o que ela está querendo entrar aqui na minha área e tal, mas era justamente para entender e ser o mais eficaz possível diante de uma necessidade da área, porque alguns gestores, principalmente pelo fato de que eu era, assim, a minoria, né, como mulher em cargo de tomada de decisão em todas as empresas que eu trabalhei. Infelizmente, essa ainda é uma realidade no nosso país, no mundo, né? Então, às vezes eu chegava já pedindo para entrar e não era todo mundo que queria me abrir a porta, né? Mas isso a vantagem é que já na negociação ali antes de eu começar, eu deixava isso muito claro e eu tinha a carta branca, porque se eu tinha que criar uma área e fazer a coisa acontecer, ou me dá espaço ou fica difícil depois de ser cobrada por resultados, né? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. E aí, às vezes, você tinha que dar um empurrãozinho na porta ali para ela se abrir e o negócio acontecer. Então, essa coisa incrível, de... né? Pensar assim, que um cara que praticamente é o responsável pela venda. O cara é cheio de preconceito, todo cheio de, né, faço do meu jeito, sai fora, eu quero aqui funciona como eu quero. Exato. Entendeu? De repente vem a pessoa ali e fala, olha, essa aqui é da RH, a partir de agora você vai ter que abrir todos os dados para ela vai ter que te acompanhar e você vai fazer uma reunião por semana com ela e vai ter que ouvir ela. Exato, e aí é muito engraçado, porque assim, quando as coisas funcionavam, davam certo, que a minha área, não sei o que e tal, né? Aí quando vinha o problema, que surgia o BOzinho, cadê o RH? E não sei o que, vamos conversar com recursos humanos, eu vai lá falar com a pessoa. Chama ela, cadê a moça do RH, né? E aí essa coisa de participar de reuniões de clientes e tudo mais, sejam internos e externos, né? Clientes internos, porque às vezes tinham ruídos entre as áreas e eu precisava entrar para fazer essa mediação, digamos, né? Nem sempre era bem-vinda, tipo assim, mas como? Ela não entende nada de negócio e tudo mais, né? Teve até uma situação engraçada que na primeira, eu acho que fizeram um pouco de bullying comigo, eu não sabia como eu tinha que me vestir no ambiente, eu fui para uma visita no terminal de salto, né? Até brinquei hoje eu aqui de tênis, mas quando eu fui, eu sempre, né, trabalhando em escritório, pensava, eu tenho que estar sempre de salto, né? Eu vou para minha primeira reunião, vou eu lá de salto, tudo mais, quando eu vejo no terminal com aqueles paralelepípedos e tudo mais, eu falei assim, gente, me fregaram aqui, podiam ter me avisado antes que, né? Sacanagem. Até chegar no escritório, ia ter um caminho e tal, mas eu fui lá, toda pomposa no meu salto, consegui, não desfiz o salto, no salto, literalmente, eu falei assim, não, agora eu já entendi. Tanto é que eu, depois disso, lições aprendidas, eu deixava sempre um sapatinho baixo no carro, que aí dependendo do ambiente eu me adequava, né? Você vê que tudo é uma questão de... Essa sacanagem de empresas, né? Essa zoação, esse bullying em empresas, tem, né? Eu quando comecei a trabalhar com vendas no Brasil, eu era vendedor, eu era balconista, era vendedor de materiais de construção, eu primeira semana, né, e já tava, primeira semana, tava acabando o mês e precisava calcular as porcentagens de cada vendedor, né, para receber o pagamento e tal. Aí teve um amigo meu, outro vendedor que tava ali há muito mais tempo, falou assim, Marcos, tem que ir lá no crediário lá, porque lá onde eram lançadas as notas e tem que pegar uma régua para medir juro. Sabe? Aí, pô, lá vai o amador, né, cara? Tem muita dessa, né, mano? Cheguei lá pra Rose, uma amigona lá. Assim, ô Rose, o Gelson mandou buscar uma régua pra medir juros. Ela olhou assim pra mim e falou assim: não, Marcos, não, diz pra ele que não tem a régua de medir juros. Ele diz pra ele não pedir mais a régua de medir juros, porque eu já falei que não tem, não existe a régua de medir juros. E tudo bem, eu peguei, desci e falei assim, já cheguei lá, já tô todo mundo rindo. Cara, eu trabalhava numa escola assim, multitarefas, né, e tinha padaria, tinha parte de marcenaria, né? Aí eu fui na marcenaria ajudar eles lá a cortar umas madeiras, e o Edson, obrigado seu Edson por ter feito isso comigo. Ele falou assim, tava na padaria, ajudando a mulher, e a mulher falou assim, vai lá na marcenaria, porque o seu Edson pegou essa semana a maquininha de cortar ovo. E eu fui, nego. Baixei a cabeça e fui, mano. Nem pensei no que era, né? A maquininha de cortar ovo. Cheguei lá, seu Edson, maquininha de cortar ovo. Não. Dei pra Sandra lá, a diretora. Vai lá, fala pra ela que ela tá com ela lá. Fui na diretoria falar com a diretora. Pegar a maquininha de cortar ovo, mano. Que vergonha.
E acontece, né? E Acontece. Olha, vocês falando sobre essas situações, eu me lembrei, assim, de muitos momentos, né, nas empresas em que eu trabalhei. Muitos momentos que ela demitiu pessoas por causa dessas brincadeiras. Não, gente, por favor, não. Mas, assim, dessa coisa das pessoas, às vezes, não raciocinarem com situações em que elas pensam só na execução e o que, às vezes, justamente impediam elas de crescerem, que elas se viam como boas, com potencial, falavam assim, mas eu faço tudo aquilo que o meu chefe manda, e é o famoso pensar fora da caixa, pra você realmente ir além e se destacar. Só fazendo uma comparação, porque tinha muito disso também, da pessoa, mas meu chefe mandou fazer isso, e por que ele não me dá uma oportunidade se eu faço tudo que ele manda? Todo mundo sabe que não precisa uma máquina pra cortar ovo, mas você pensa, às vezes eles querem cortar muito ovo, então tem que ter uma máquina pra cortar ovo, pra quebrar o ovo. Ou criar uma coisa, né, com base nessa brincadeira. Régua pra medir, juro. É o medo, cara. É o medo de não agradar. Você tá lá, você quer agradar todo mundo. Sim. Tu quer executar aquilo que foi mandado, entendeu? Então acho que isso acaba gerando esse bullying, na verdade. Eu até achei sobre o RH, eu achei que, pô, cara, como é complexo realmente um setor dentro de uma empresa grande com vários funcionários. Eu achei que RH só analisava o currículo. Não, fazer entrevista, não. Eu acho que isso aí é o mais fácil, eu acho que é o mais simples, né? Exato, é o que parece mais óbvio, né? Mais óbvio, mas aí, assim, até para fechar esse ciclo corporativo, né, falando ainda da minha trajetória, quando eu saí dessa empresa, que foi em dezembro, né, de 2016, eu falei, bom, agora eu vou dar um tempo, final de ano, com certeza ninguém vai me chamar pra fazer nada agora, eu não vou receber nenhum convite. Tomara que não, né? Pior que não, porque eu sempre gostei de trabalhar, viu? Olha, eu sou daquelas, assim, que era final de semana, eu sempre gostei muito do meu trabalho, e aí eu já tava pensando, falei, o que eu vou fazer agora, né? Vai ter mais tempo além da clínica. E aí eu comecei pontualmente a mandar alguns currículos, né? Isso no final do ano, mas muito assim, humildemente achando que nada ia acontecer. E aí logo de cara recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa que é uma trading, né? Que trabalhava com café. E aí eu falei assim, nossa, fechou. E embora eu estivesse ainda naquela coisa de Brasil e Itália, porque foi bem na época em que meu marido recebeu na época noivo, recebeu uma proposta para trabalhar aqui. E que ele não sabia ainda se ia dar certo, como ia ser, então ele ia ter que vir na frente, eu ficar. Eu falei assim, o que eu faço? Acompanho, né? Mas ainda tenho meu trabalho, tenho responsabilidades, não tinha nada certo. E foi um período muito, muito difícil, né? Porque depois de tanto tempo junto, organizando casamento, desempregada, ele também numa situação delicada, porque lá ele, depois de um tempo de carreira no banco, resolveu empreender e não deu certo, reflexo também dessa crise. E ele falou assim, bom, é a última cartada, né? Eu posso tentar isso agora. E assim, o desejo de fazer uma carreira internacional sempre existiu. Só que até por uma realidade, né? Que eu venho de uma base bem humilde, eu não pude me permitir fazer essa experiência antes de iniciar a minha carreira, né? Tanto que a minha primeira viagem internacional foi com 25 anos, assim. Então, eu falei assim, será que é o momento de pensar nisso, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para o que está acontecendo, porque você fica um tempo fora do mercado, você perde um pouco o seu valor, né? E aí eu falei, o que eu faço agora? Bom, não vou ficar parada, que eu nunca fui de ficar parada. Eu falei, vou olhar as oportunidades e o que tiver que ser vai acontecer. A gente já vinha namorando essa ideia de Itália e, para minha felicidade, logo eu recebi alguns convites e a que mais me atraiu foi essa trading, né? E aí a mesma missão, criar a área de recursos humanos. Na época a empresa não estava nem com, acho que 20 colaboradores no Brasil. E aí tinha que montar tudo e já com uma perspectiva de atuar com a gestão também da Colômbia, né? Fazer a parte da América do Sul. Eu falei assim, pronto, era o que eu queria, porque embora eu já tivesse essa interação multicultural com todas as empresas que eu trabalhei, mas oficialmente sendo a gestora de RH, eu ainda não tinha alcançado o título, né? E aí a contratação também era no nível de coordenação, mas já com essa perspectiva de me tornar gerente. Eu falei, nossa, tá bem tentador isso, né? Ao mesmo tempo Itália, aquela coisa já para ver se assim, você quer mesmo sair daqui, ó, o que você pode, né, fazer ainda de carreira no mercado aqui. E aí fiz o processo. Eu lembro que uma das últimas entrevistas foi com um diretor de RH no Líbano. Meu gestor era um libanês, e aí eu tinha que falar com ele em inglês e espanhol, e foi bem no final de semana de carnaval de 2017. Eu falei assim, gente, olha só que interessante, né, isso, eu nunca imaginei fazer uma entrevista no sábado e no carnaval, mas eu falei assim, bom, se tá interessado, vamos lá, né.
só homens gestores. Eu lembro que uma das etapas tinha uns 5 gerentes lá, era o diretor América do Sul, o diretor financeiro, o diretor de uma unidade lá de Minas Gerais e mais um outro responsável. E aí fiz todas as etapas, eu já nem gosto de um desafio, né? Eu falei assim, quem sabe, né? Agora é minha chance de fazer isso e ser a única mulher nesse setor, nessa empresa, comandando aí uma área de pessoas. Fui aprovada, né? E aí ingressei nessa empresa no mês de março. Foi bom que deu para descansar um pouco e tudo mais. Nessa época o Marcel já estava aqui na Itália, fazendo essa experiência, meu marido. E aí... Quer mandar um beijo para ele? Eu já dei antes de sair de casa. 13 anos já junto. Ao contrário da gente, né? Eu tenho que mandar um coraçãozinho pra ele. Amor, um beijo. Não, então, e aí assim, foi muito difícil esse ano de 2017... porque assim, eu tive... Puxa um pouquinho o microfone dela. Sim. E nem todo mundo é meloso igual você, tá? Ok. E aí foi assim um ano bem interessante, que foi um ano de fechar um ciclo, né, no ambiente corporativo, de tomar essa decisão, de depois de 8 anos juntos, ficar tanto tempo longe do marido, porque noivo, na época, ele teve que ficar aqui, foram quase 3 meses sem nos vermos, de ter a melhor e maior experiência a nível corporativo da minha vida, maior pelo sentido de responsabilidade ali, porque empresas grandes são muitos níveis hierárquicos, então assim, era sempre assim, Brasil, aí tem América do Sul, aí tem o corporativo na Suíça, sabe, aí a mesma coisa, sempre tem um chefe no caso. Sempre, e ali era eu, o diretor lá no Líbano e o diretor da América do Sul, sabe? Não tinha mais nenhum nível acima. Eu estava como coordenadora, mas eu cuidava de tudo aquilo e eu tinha que criar, fazer o negócio acontecer e de 20 virar, sabe, 40 em um mês e aumentar e tudo mais. E aí, com a cabeça também na vida pessoal, né? Quantas pessoas nessa organização você comunicava? Diretamente, assim? Você comunicava com o manager e ali chegava lá na ponta? Ou você tinha que fazer... Que você respondia, não. Que você, por exemplo... Passava a voz pra frente. Passava a voz. Digamos, você dava uma ordem, digamos, uma coisa que você tinha planejado, um projeto... Sim. Como é que você fazia? Você tinha que comunicar com muita gente? Você tinha que fazer grandes... Ou você comunicando com um manager, depois a coisa se espalhava? Tendo o blessing, a aprovação do diretor da América do Sul, era top-down. Tava na minha alçada. Ele se responsabilizava por repassar? Não, eu me responsabilizava. Eu tinha que responder Brasil, depois Colômbia, em questão de 3, 4 meses, entendeu? E se acontecesse alguma coisa, era esse diretor e o diretor de RH que cuidava do global, que ficava lá no Líbano. Então, assim, era eu dando a cara para bater em toda a América do Sul. E os problemas chegavam e você tinha que resolver. Exato, era tudo na minha alçada. E eu não tinha ninguém para me ajudar a nível operacional para processar a folha. A folha era terceirizada, mas eu tinha que fazer tudo. Era eu que lançava. Aí o conhecimento de DP me ajudou. Olha só. Era eu que lançava no banco. Então, assim, eu tinha que, às vezes, fazer lançamentos que superavam os 7 dígitos, para mais até. Cara. Era a minha responsabilidade. Se errasse, era um salário de repente, 80 mil de um diretor que eu poderia estar comprometendo. Só um exemplo. Caramba, assim, sim. Né? E logo depois eu tinha que fazer também a folha da Colômbia. Vocês têm noção da moeda, da quantidade de zerinhos que tem lá? Porque vale muito menos se comparado com o real. Eu tive que aprender em questão de um mês, tudo remoto, e eu que lançava, além dos benefícios, e a parte de benefícios é totalmente diferente do Brasil. E aí com a vida pessoal, assim, né? Itália, Brasil... Exato, longe, mas aí... Eu nem quero imaginar o que é você pagar um manager e saber que ele vai receber dali 3 dias e o câmbio tem essa variação e você tem que calcular mais ou menos o que vai ser para você mandar. Depois o que voltar ou o que faltar. Exato, e tendo que contratar e pensar em todas as soluções enquanto não tinha braço para me dar uma mão, então assim, às vezes eu entrava, mas não tinha horário para sair, né, e tendo que falar em 3 idiomas no mesmo dia, às vezes eu falava mais inglês e espanhol do que em português, levava até um delay, tinha um tempo assim para voltar a pensar em português, porque era respondendo para o diretor lá no Líbano, tinha que falar com as RHs parceiras dos outros países, era uma loucura, mas assim, o que isso me ajudou, né, em vez de ficar pensando só na dificuldade ali das escolhas que eu teria que fazer, desenvolvimento, né? O meu nível de prover soluções ficou elevado ao cubo, porque estava tudo ali, né, sob os meus ombros, e eu tinha que fazer acontecer, e me deram a confiança, eu pensava, bom, no mínimo eu tenho que corresponder às expectativas, tanto é que me confiaram maiores responsabilidades em um pouquíssimo espaço de tempo, em questão de 3 meses eu já estava fazendo a folha da Colômbia,
sabe? Não é uma coisa assim pequena, né? E aí, em questão de poucos meses, eu estava indo para Dubai para fazer uma apresentação como responsável América do Sul de recursos humanos, com os heads de RH de outras unidades, né, mundo. Então, assim, aonde que eu, que vim lá de Santos, de um bairro simples, que estudei sempre em escola pública, sabe, que tive que dar a cara para bater, que não tinha a menor perspectiva, que sempre sonhei em ter o meu espaço como psicóloga, e aí me diziam que, mas isso é para quem tem dinheiro, e eu falava assim, não, eu vou tentar, e naquela época não tinha orientação vocacional, não tinha turmas de agosto, enfim, ninguém para me orientar qual o melhor caminho seguir para fazer a minha carreira. Eu fui realmente dando a cara para bater e confiando em mim, né? Porque não tinha ninguém ali, vamos lá que eu te ajudo, eu te oriento. Quase sempre não tem, né? Exato, pelo contrário, tem gente cobiçando o seu lugar e tentando fazer assim, só de olho no momento que você tropeçar e desistir para pegar ali a tua oportunidade. Acho que foi falado uma coisa muito importante, né? Como eu gosto de desafios, então eu fui lá e botei a cara a tapa. Exato. Eu acredito que esse pensamento, esse mindset de realmente botar a cara a tapa e se desafiar, se autodesafiar, é onde leva as pessoas a ter resultados positivos, ter sucesso, ter êxito na carreira, profissional. Acho que uma coisa também que eu tenho pensado muito esses dias assim é que o fato de você também pegar uma coisa que você gosta e se aprofundar, né? Exato. Porque, assim, tá mais do que óbvio que você ama RH. Você ama esse trabalho, esse contato com pessoas, essa gestão, né? Porque não é assim, ficou muito claro aqui pra nós hoje o porquê que você cresceu tão rápido, que nem você falou, porque não é todo mundo que chega e enumera várias categorias dos setores, de tudo mais, entendeu? Então, exige um nível de conhecimento muito técnico e muito alto, então fica muito claro isso. Então, acho que, assim, quando você ama uma coisa, você quer dar a cara a tapa... A primeira coisa é se especializar e se aprofundar nisso, né? Você tem que estar preparado, né? O soldado para ir para a guerra, ele tem que estar preparado. Claro. Né? Às vezes vai sem preparo mesmo, né? Vai dando a cara ali, vai aprendendo leva ali caminho. Porque assim, teve muita subestimação ao longo desse percurso, sabe? Teve muita gente que falou que eu não tinha aptidão, que eu, enfim, escutei coisas muito duras também, mas eu precisei acreditar, acima de tudo, em mim e na minha vontade. Isso me ajudou a desenvolver um bom nível de resiliência para poder, sabe, fazer esse caminho. E aí, o que eu pensava? Já desde aquele período, eu queria trabalhar de uma forma autônoma. Eu já não me via, assim, me aposentando naquele ambiente. Eu sempre pensei em extrair o máximo de experiência para fazer do meu jeito. Porque estando nessa cadeira, você vê muitas coisas que você não concorda, só que você precisa respeitar uma hierarquia, tem as burocracias, e aí eu pensava assim, eu posso ser uma facilitadora para pessoas que estão ali, que passaram por dificuldades às vezes parecidas com as minhas, para terem essa resiliência, para conseguirem seguir, e isso realmente tem a ver com a essência do meu trabalho, né, quando eu falo de carreira, de ajudar pessoas com desenvolvimento humano e profissional, é nesse sentido, para que elas possam crescer e prosperar rapidamente também, no ambiente corporativo, ou empreendendo, porque eu vivi também nesse paralelo, né? Seja aqui, que aí é uma questão de tropicalizar o conhecimento com a cultura italiana, ou no mercado da América do Sul, brasileiro, né? Porque eu falo, muda o ambiente, muda o país, mas são sempre pessoas, né? Então, se você sabe olhar e entender a individualidade daquela pessoa, quais são seus pontos a serem desenvolvidos, suas potencialidades, você consegue trabalhar nesse desenvolvimento, né? Então, esse olhar que realmente contribui, porque aí passei por todo esse período, né, já tinha definido que eu ia me desvincular, que eu ia vir para a Itália, e aí consegui sair deixando as portas abertas, né, entenderam que era um motivo louvável, tanto é que em 2018 estava vindo para cá, e aqui, assim, eu vim muito... Acho que eu vim mais otimista do que realista, embora eu tivesse pesquisado bastante, estudado muito a realidade aqui na Itália, né? Mas eu vim otimista porque muitas pessoas falavam, não, com o teu currículo você logo vai conseguir entrar também no corporativo, né, na Itália e tal, mas eu já vinha com aquela sensação de que não é bem isso que eu quero, eu né? acredito que é outra cultura, é outro feeling ali. Total. Então E aí, assim, sempre teve aquele desejo de fazer a especialização em coaching, eu sempre tive, só que lá, com tantas responsabilidades, não sobrava tempo, né? É muito engraçado, você tem dinheiro, mas você não tem tempo para encaixar na rotina ali, porque não é barato também no Brasil. E aí eu pensei, eu falei, bom,
Então agora eu preciso começar do zero, o que eu vou fazer, né? Porque é um recomeço, né? Eu não posso me basear com o que eu vivi aqui. Assim, eu contar isso para um italiano é interessante, ok, mas assim, aqui é uma outra realidade, né? Então eu tentei entender o mercado, né, italiano, para ver como é que eu poderia também aqui gerar soluções. E aí eu pensei, poxa, eu não quero me desconectar dos brasileiros, né? E vendo que tem tantos brasileiros aqui, eu pensei, da mesma forma que eu consigo ajudar pessoas, né, com carreira, que eu já tinha essa ideia de atuar com o coaching aqui, com a mentoria de carreira, com a consultoria que eu faço já para os brasileiros, eu falei, eu posso fazer isso também para pessoas que estão aqui e para italianos, né? Só que aí, assim, não foi uma coisa imediata, porque eu cheguei em 2018, daí até o tempo de eu receber os meus documentos, eu não podia fazer nada, nem estudar aqui, né? Meus documentos demoraram muito para ficarem prontos, eu fui pegar praticamente no final do ano, eu cheguei aqui... quase isso. Eu cheguei aqui no final de janeiro, consegui marcar tudo a partir de março e fui receber final de agosto, outubro praticamente. Você fez a cidadania italiana? Não, o meu marido que tem a dupla cidadania, né? Então eu tenho o permesso de família, aquele de longo término, e aí eu já queria me matricular, só que no final do ano já não podia. E aí eu pensei, eu falei, caramba, para quem sempre trabalhou desde os 15 anos, ficar um ano parado foi muito difícil, né? E eu pensei, engraçado, quando você vê que você se acostumou com o errado, aquele ritmo louco da vida, né? Eu falei assim, se eu sempre quis tanto essa vida, eu escolhi viver na Itália e adequar a minha vida de escolha, a carreira que eu quero moldar aqui, né? A sequência do que eu construí lá no Brasil. Então agora é um tempo de parar, respirar, reordenar as ideias e fazer as coisas acontecerem no tempo certo. Afinal de contas, eu tenho essa facilidade de pensar e prover soluções, criar resultados, né? Então, a mesma coisa que eu estava disposta a aplicar para os outros, eu tive que, né, adaptar, internalizar e colocar em prática na minha vida. Aí veio todo o planejamento. Então, em 2019, eu fiz a minha especialização, né, que foi aqui muito diferente do Brasil, assim, a nível de um curso superior. Eu tive que fazer TCC, eu tive que fazer, digamos que, um período de aprendizado, né, que eles chamam de aprendistato, aqui aplicar, e aí eu atendi pessoas de outros países também, que foi muito legal, com coaching, aí eu falei assim, tá vendo como essa questão realmente de só muda o ambiente, mas são sempre pessoas, né, funciona, e isso me ajudou a criar uma metodologia que é muito funcional para quem requisita os meus serviços. E aí eu pensei, eu falei, bom, então agora já tenho meu título, estou inscrita na associação, né, de coaching da Itália, que é como o CRP, o Registro de Psicólogo no Brasil, né, que sem isso você não pode exercer. E diferente, que às vezes o pessoal até brinca com a coisa do coach, né, que às vezes faz um curso, que não é nem um nível profissionalizante, é quase uma autoajuda, já se intitula coach, que é uma coisa muito séria, você tem até uma lei que reconhece, né, como uma atividade autônoma. Então eu falei assim, agora tá ok, porque eu posso começar a criar uma identidade e fazer esse meu trabalho acontecer. E eu sempre busquei fazer tudo muito certinho, né? E nesse tempo aí, passando quase 2 anos, eu pensei, falei, caramba, como é que vai ser agora? Porque trabalhando tanto tempo como RH e psicóloga, todo mundo conhecia a Cirleide do RH e psicóloga, agora com a identidade de coaching, será que eu vou ter a mesma aderência, a mesma aceitação, as portas abertas que eu sempre tive? Porque quando você tá no RH, você é vista de uma forma diferente, você sabe, né, entendendo assim, de pessoas, quem vem mais por interesse ou porque realmente se identifica com o teu trabalho, né? E aí eu falei assim, será que agora prestando serviços eu vou ter essa mesma abertura? E aí a conclusão quando eu divulguei o meu perfil, que eu tinha criado há uns 15 dias, mas não tinha ativado, porque eu estava ali elaborando se eu não ia fazer bruta figura, como é que é essa coisa de coach. Gente, ser humano também, né? Passo pelas minhas dúvidas e questionamentos. Para minha felicidade, na semana em que eu divulguei, já tinha gente requisitando os meus serviços. Conclusão, estava deixando dinheiro na mesa. Show de bola. Pessoal, altas histórias aí, realmente um percurso louvável, como ela falou, e também um currículo também, que acredito para chegar até esse nível aí, realmente tenha sido dificultoso, trabalhoso, porque as coisas não acontecem de um dia pro outro, né? Já, né? Só que, olha que interessante, porque daí, como ela teve todo esse percurso de formação, toda aquela carga de conhecimento que ela trazia dos trabalhos passados, aquilo foi se internalizando e foi crescendo, e aí
criar o perfil e colocar o serviço à disposição foi só um detalhe. Entendeu? E aí, a partir dali, explodiu os resultados. Muito provavelmente. Depois você vai contar pra nós. Beleza. Muito provavelmente. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Beleza, pessoal, já acabamos a nossa pausa aqui, já batemos um papo, já tiramos um sarro da minha testa brilhosa. Mas vamos voltar então pro que interessa, pro assunto aí, pro bate-papo com a Shirley, né? E também já agradecer a disponibilidade, né? Sair domingo de manhã para bater um papo com a gente, né? Continuando então a tua história, voltando aqui para a Itália, né? Dessa mudança, dessa virada de chave, né? Que já foi comentado, que foi uma proposta que o seu marido teve. Sim. E automaticamente também não veio junto, né? Não, demorou um tempo pra vir, né? Uns 3 meses depois? Foi o que ela foi. Que eu vim pra cá? Não, eu vim depois de um ano. Ficamos num intervalo aí de 3 meses, porque o primeiro, ele veio no final de 2016 e me encontrou em Dubai. Porque eu já estava na outra empresa, já estávamos longe há quase 3 meses, e daqui para ir para Dubai é mais fácil. E lá eu tinha esse meeting de trabalho, daí ele foi lá me encontrar. Coisa bem de filme, né, gente? Parece até... Ele foi lá me encontrar, ficamos lá questão de 2, 3 dias, ele voltou para a Itália, eu voltei para o Brasil, mais um tempo longe. Isso foi em maio, até meu aniversário em agosto, porque eu já tinha vinda pra cá pra gente bater o martelo de que então é isso, né? Beleza. Ele já tinha sentido a experiência, eu ia me organizar pra poder fazer a mudança acontecer. A gente tinha que casar também, né? Então eu tive que organizar um casamento, o mínimo era em tempo recorde, em menos de 3 meses, com o marido dando pitaco à distância, isso de agosto, né? Final de setembro, quando eu voltei, até dezembro, que aí ele chegou lá pra casar, já tava tudo pronto, casamos em janeiro, né, foram aí mais 3 meses longe, e aí vim pra cá, vida nova. Nessa mudança, vida nova, né, desafios novos, né. Total. O impacto que teve de chegar aqui na Itália, assim, pô, agora aqui vai ser a minha casa, né. Exato. Descobri que os italianos não falam tanto inglês como você acredita. Exato, você exato. chega aqui, não, eu não falo italiano, mas falo inglês no italiano. O italiano não fala tanto inglês. Não fala inglês? Então tchau, arrivederci. É verdade. Né? Porque, principalmente na região onde eu moro aqui, se você não tem um bom domínio do italiano, é difícil, né? A nível de empregabilidade, principalmente. Então, que é uma região cultural muito turística, também, né? Até porque cultural, eles se sentem... principalmente, exato. E aí... Essa mudança foi um choque, né? Você chega aqui, era tarde, 15 horas já tava tudo buio, imagina, já foi um impacto assim, né? A vida de casado já é também um desafio, no começo a adaptação, e aí um outro país, imaginem, né? Vou fazer um parênteses aqui, porque tipo aqui quando é inverno, 4 horas da tarde já é escuro, tá né? Escuro. Então é verdade. Exato, aí veio, né, tudo isso, mas aí eu pensei, bom, vamos lá, era o que eu queria, né, agora conquistei e preciso reinventar a minha carreira, adaptar a minha carreira a esse novo contexto, né, já estou no país desejado, então vamos lá. Me organizei, estudei, né, neste ínterim, busquei algumas oportunidades, né, para fazer renda, porque eu sabia que não ia ser de cara, que eu ia conseguir, ao mesmo tempo buscava oportunidades na minha área, né, porque tendo ali um conhecimento, uma experiência internacional, tinha a perspectiva de eu conseguir algo também, mas aí vem as diferenças, né, da onde eu moro, por exemplo, para Milão, que é onde tem, né, um mercado de trabalho com mais possibilidades, eu teria que fazer uma certa locomoção, digamos que como Santos São Paulo, só que aí a diferença, não tem essa mesma aceitação, embora eu me dispusesse aí, eu não sentia a mesma receptividade, né, e aí com tantas entrevistas, o tempo passando, vendo que as coisas não aconteciam, eu pensei, falei, bom, como eu já tinha essa ideia de criar uma atividade, de empreender aqui, né, vendo que teria desafios, porque tem a coisa de abrir registro, né, que é a partita IVA, passar por todo esse processo, eu ainda precisava entender melhor o idioma para ter abertura, por exemplo, nas empresas, me apresentar, né, e com as pessoas daqui também, italianos também, de requisitarem os meus serviços. Eu falei, bom, o meu propósito, o meu objetivo é chegar, né, nesse resultado, mas eu posso alternar e explorar caminhos paralelos até chegar nisso, né, sem perder o meu propósito, que é esse, para não parecer que eu tô atirando para tudo quanto é lado. E aí, quando eu consegui
o meu documento, que eu vi que podia trabalhar, que podia estudar, o que eu fiz? A primeira oportunidade que eu tive, eu abracei, né? E foi como camerieira, né? E aí, muito interessante que... Camerieira, pra quem não sabe, é garçonete. Exato. E aí, as pessoas, né, que veem um percurso profissional como que eu desenvolvi, né? E aí, nossa, você agora vai fazer um trabalho de camerieira, primeira coisa, né, que perguntam. Só que assim, eu tava com isso muito tranquilo, porque o que eu pensei? Eu falei, bom, eu sei que para começar, eu vou ter que fazer uma atividade mais operacional, porque não vou me estender um tapete aqui no corporativo. Eu posso tentar, e aqui a mentalidade é muito mais desenvolvida nesse sentido. Eu trabalhava com outras pessoas mais jovens que estudam, por exemplo, na Dinamarca, e aí na temporada de férias vinha para cá fazer esse serviço para juntar dinheiro, sabe? E aí eu falei assim, eu quero fazer uma atividade assim que mesmo sendo operacional, eu consiga desenvolver algo a nível intelectual. Então, nada melhor do que camerieira, porque eu vou estar falando com pessoas de outros países, né? E ali eu eu gosto muito de falar outras línguas, né? Eu já tenho espanhol e inglês, além da língua madre, e eu comecei a entender e falar um pouco também do alemão, que é muito requisitado nessa região, o francês, que eu gosto muito, e nada melhor do que você estar ali jogando, né? Se botando para poder aprender mais rápido. Então me ajudou muito, e foi um trabalho estivo, né, de temporada, em 3 meses, que eu fiz, assim, um dinheiro ótimo, que pagou não só a minha especialização, como ida para o Brasil, e ainda deixei, né, uma quantia reservada. Então eu falei assim, eu não estou desviando do meu foco. Por quê? É importante destacar isso, porque às vezes quando a pessoa chega aqui, o brasileiro, existe uma cultura equivocada, né, de que para você chegar você já tem que se jogar e tem que aceitar o que vier porque não vão te dar trabalho, e não é bem assim, né? Eu fui vendo que assim existia essa possibilidade, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer limpeza, de cara eu já ia conseguir fazer muito dinheiro, sim. Só que aí assim, eu ia ficar lá, ia tomar o meu dia inteiro, e aí o tempo para eu voltar naquilo que eu realmente tinha como objetivo, né? Então eu podia me planejar, montar um plano para fazer um caixa, já que eu estou no outro país, eu tenho que pensar em euro, né? Não quero mexer no que ficou lá no Brasil, porque eu não sabia como ia ser minha adaptação. E aí eu precisava ter um plano de contingência se eu falasse, não me adaptei, vou voltar e quero voltar para o mercado, porque estava sujeito, né? Não dá para queimar a ponte, né? Porque... tem muita gente que não consegue se adaptar. Tem pessoas da minha família que vieram e não se adaptaram, né? E tá tudo certo, cada pessoa tem seu nível ali. Já percebo assim o tanto que o inglês te ajudou nessa empreitada, porque você chegando e pedindo emprego de camerieira, de garçonete, o cara que te deu a possibilidade, ele pensou assim, não, tudo bem, ela não tá falando bem o italiano, mas ela vai se comunicar bem com o cliente, porque o cliente fala inglês. Sim. Entendeu? Então a língua é importantíssima. Exato. Não importa. E teve um a mais, que foi indicação, que aqui a gente sabe que conta muito também. O QI importa muito, Exato, né? Quem indica é muito. Meu sogro já tinha trabalhado nesse restaurante na primeira fase em que viveu aqui, ele fez uma história também, né? Tem um relacionamento com essas pessoas, então aqui se você tem isso já é uma vantagem. Aí eu vendo já a dificuldade com outras empresas, mesmo tendo um currículo bom, porque o que eu recebia de feedback nas entrevistas? O seu perfil é muito... Me enchiam de elogios, mas assim, elogio não paga conta, né, gente? Não paga boleto, né? Não paga boleto. E aí, quando chegou... O ápice pra mim foi quando, em uma das entrevistas, um diretor me falou assim, olha, eu não posso te aceitar porque o seu perfil é tropo. Tropo, pra quem não sabe, aqui é muito no sentido negativo, né? É tropo internazionale. Eu saí dali, assim, totalmente, sabe, sem chão, porque eu falei assim, cara, eu me criei, né, um percurso, me empenhando em fazer o melhor, em dar o meu melhor, em me destacar, conquistei isso. Quer dizer que o que eu fiz até aqui, então agora eu preciso cancelar, eu tenho que mentir no meu currículo, o que eu tenho que fazer? Eu tive uma fase ali até entender essa questão cultural e tropicalizar. O teu currículo não estava errado, o cara que estava avaliando estava errado. Né? E aí eu falei assim, mas eu não vou, por causa disso, desistir, pegar minha mochila e voltar. Não, eu sei que tem outros caminhos que eu posso explorar. Até porque a valorização da pessoa não tá no lugar onde ela vai se expressar. Ela vai realmente... vai achar o lugar onde ela vai ser valorizada, entendeu? Exato. Talvez a empresa dele não teria condições de te dar o serviço porque tu não seria valorizada pelo teu currículo, entendeu? Então, não sei. E foi curioso porque eu cheguei a conhecer, ele me apresentou, sabe, girou toda a empresa, uma grande empresa, uma multinacional que tem até uma sede no Brasil, na Faria Lima, onde eu tinha trabalhado também. Sabe, tava tudo muito ali conectado. Eu falei, cara, que bom, vai acontecer. Aí me veio esse feedback. Mas aí eu falei assim, bom,
deu uma esmurecida, né? Fiquei um pouco assim, Normal. mas eu falei, vamos lá, né? Porque eu vim para fazer acontecer. Então não vou agora desistir, porque recebi essa negativa e vou explorar outros caminhos. Porque assim, o que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, né? Às vezes as pessoas se fixam num desejo que nem parte dela, assim, do que ela realmente quer para si mesma. E aí vem a questão do autoconhecimento, né? É porque ela projeta na vida dela o que ela tem como ideal, olhando a vida do outro, porque para aquela pessoa deu certo. Um exemplo, internet, né? A gente vê lá as pessoas com a vida maravilhosa e tudo perfeito, que às vezes não é bem aquilo que se vê. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com ela e eu tinha que aplicar isso na minha vida, que é o que eu falo sempre, parte do que eu aplico, o que eu ofereço como solução, todos os cenários possíveis. Então, assim, se no mercado corporativo eu tô vendo que vai me exigir mais tempo, e eu não quero esfriar o meu conhecimento, sabe? Não quero perder isso, eu vou adequar e vou começar, então, com a prestação de serviços. Paralelo a isso, eu vou fazendo outras coisas, né? Então, fiz esse serviço estivo, logo depois me disponibilizei a fazer o voluntariado, que é uma coisa que aqui abre muitas portas para quem quer criar um networking, sabe? É uma forma estratégica, até uma dica isso eu ia já falar, aproveitar. Deixa a dica aí. Né? Para quem quer, assim, no meio que deseja trabalhar, então onde é que eu fui? Eu fui em um centro de ajuda para mulheres, né? Que são mulheres às vezes refugiadas, que vêm de países de uma situação delicada e que chegam aqui, às vezes não tem nem a alfabetização da madrelíngua, que dirá o italiano. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudá-las, né? Meu foco na empregabilidade, assim, no sentido, eu não fiz uma trajetória nesse sentido, que já entendi como é a dinâmica, vou ajudar elas com o básico, começar como monta um currículo. Vou oferecer isso como solução no voluntariado, porque lá tem senhoras que ajudam com diversas coisas, né? E aí eu posso ajudar, começar montando o currículo. Cheguei lá e ofereci isso como ajuda. A coordenadora muito querida lá adorou, e aí venho fazendo esse trabalho. Isso começou também em 2021, foi no comecinho de 2021. Aí eu já estava grávida até quando eu comecei esse trabalho, porque nos outros que eu tinha tentado voluntariado, eu não fui aceita. Até para voluntariado, viu, gente? Aqui às vezes é difícil conseguir. Olhem só, que isso é um ponto também importante, que você tem que saber e não desistir, porque poderia me irritar e falar, poxa, até isso também não quero mais fazer. Mas não, você tem que tentar, não abre uma porta ali, vai tentando em outro, né? Porque eu não tinha nenhum contato nesse meio. E aí nesse fui bem recebida. E aí, assim, até uma coisa interessante, e é muito recente, que desse voluntariado eu acabei gerando uma oportunidade de trabalho. Por quê? Vendo, né, a minha entrega, a ajuda para essas mulheres nesse grupo, eu recebia muita formação, vários cursos eles me ofereciam, e os cursos aqui na Itália têm excelente qualidade e, assim, você não precisa pagar, né? É um incentivo do governo. A Lombardia, que é o estado que eu moro, investe muito nesse sentido. E aí, por ser uma instituição, né, uma ONG, me ofereceram um curso de mediadora intercultural que casa super, né, com a minha experiência profissional, seja o coaching, o RH, porque tem essa coisa do acolher, de mediar situações, seja no âmbito empresarial, educacional, institucional também, se aplica nessas 3 esferas, né? Me formei e aí, nesse período, surgiu uma oportunidade de trabalho no Comune, da onde eu moro. Me candidatei, fui aprovada a primeira vez, não pude aceitar porque o horário era incompatível com a minha disponibilidade pessoal, né? Porque eu tenho um bebezinho pequeno e eles precisavam que eu ficasse de manhã também. Fui chamada uma segunda vez por italianos, para ver que, assim, se você mostra que você, né, tem vontade, se dispõe, trabalha com seriedade, é difícil abrirem as portas, mas se você persiste, trabalha com foco, quando abrem a porta você também é sempre lembrado. Por mais que você às vezes tenha, eu pude me permitir recusar, quem diria, né, chegar nesse nível aqui depois de tanto tempo, não pude aceitar a segunda vez, aí vendo que realmente, porque tem a maternidade, né, para conciliar e adequar também, que isso faz parte da vida que eu escolhi, pessoal, né, e aí me falaram assim, bom, você tem essa formação, a gente tem uma cooperativa que atende o Comune e que precisa do trabalho de mediador, então o que você acha de
apresentar o seu currículo e ver se eles não querem te contratar, né, para fazer esses serviços. E aí falei, bom, não custa nada, é uma forma de me conhecerem, né? Fui lá, me apresentei e aí logo de cara me chamaram para fazer o serviço de mediador intercultural. Legal. E aí também tá no meu rolo, né, digamos. Mas desculpa a minha ignorância, o mediador intercultural, Sim. o que ele faz? Então, o mediador intercultural, na prática, né, por exemplo, no âmbito institucional, que é onde eu fui chamada desde que eu comecei aí esse serviço, um hospital requisita os meus serviços. Então, digamos que tem uma pessoa lá que não fala o italiano, é um brasileiro ou até o espanhol, porque são as línguas que eu disponibilizei lá. Para o inglês também, se vierem de outros países. Não fala o italiano e precisa se fazer entender para ter um acompanhamento médico. Né? Eu vou mediar essa situação para que ela passe, né, por um acompanhamento, né, como se fosse um intérprete, mas tem um cunho social, porque eu estou ali ajudando e isso vem requisitado por meio de associações cooperativas aqui na Itália, que indicam tanto que para entrar lá tem que ter uma tessera, mostrar que eu sou capacitada para poder exercer também esse serviço. E aí uma outra esfera é a judicial também, porque se tem alguém que está em processo, alguma coisa que eu falei, educacional, institucional, né, hospitalar, e tem a jurídica, então ela vai fazer esse tipo de mediação. Alguém recebeu alguma notificação, uma intimação, enfim, no seu termo agora que eu posso colocar. Aí vai o mediador nesse ambiente também. Numa escola, tem uma criança que está com uma dificuldade de aprendizagem, ela vem de um outro país, do Brasil, não está conseguindo aprender, porque eles têm os reforços, além das aulas, com uma pessoa, um professor que fala o idioma, ou um mediador que fica ali junto, ajudando essa criança a agilizar o processo de aprendizagem. Então ela vai meio que interpretar, mas você percebe que tem todo esse cunho, essa veia social. Bem interessante, porque eu passei por uma experiência assim que eu pensei assim, precisava de alguém ali. Então, se tivesse talvez um acompanhamento nesse hospital, eu fiquei internado por uns 7 dias após uma cirurgia, e ao meu lado tinha um senhor indiano, cerca de 60 anos, que tinha sofrido um acidente. Já fazia uns 6 meses que ele estava ali em recuperação no hospital. E ele tinha essas pessoas, ele só contava somente, isso fica claro também a importância de uma comunidade, né, de uma comunidade onde a pessoa se insere, né, seja para onde ela for, tipo, a pessoa vai para os Estados Unidos, vai para a Itália, a importância dele ir onde tem outras pessoas da mesma cultura ou conhecidos, né, vinha uma pessoa de manhã, uma pessoa assim da família, eu acreditava que fosse da família, pela manhã uma moça e um rapaz para posar à noite com ele, e eu via que eles, né, tinham um mínimo de mesmo que ele não era lúcido, né, ele estava ali nos aparelhos e tal, mas eles conversavam com ele, rezavam, dava para perceber que eles tinham um certo cuidado. Eu fui descobrir depois que essas duas pessoas, eles eram da igreja, não eram nem um parente nem nada, eles eram da igreja desse senhor. Então, vinham ali, né, voluntariamente a cuidar dele, acompanhar. E uma noite dessas em que eu fiquei com ele teve uma crise muito grande, muito forte, porque fechou, né, as vias aéreas dele fechou e ele não conseguia soltar, não conseguia. E a comunicação, os médicos, as enfermeiras não conseguiam falar, não conseguiam fazer ele entender que tinha que assoprar num tubo com água para poder fazer sair e tal. É tudo uma dificuldade na comunicação, gente, uma coisa assim. E a questão da necessidade, né, de pessoas que falam a língua, né? De uma pessoa que intermediasse essa comunicação. E não é só a tradução, né? Essa veia social, ela entra também na questão de você saber agir com persuasão, porque às vezes a pessoa ela é contrária ao modo de tratamento, porque vocês que já passaram por tratamentos aqui em hospitais, na Itália, veem que as práticas são diferentes do Brasil, né? Eu, quando tive meu filho, foi aqui na Itália, assim, eu senti muita diferença. E aí, eu fazendo uma comparação, até coloca essa questão da persuasão, porque você tem que fazer ela entender a eficácia pelo modo que eles executam o trabalho, né? E ela tem que se sentir acolhida e a comunicação ali tem que ser realmente assertiva, precisa e, acima de tudo, tem que ter um nível de responsabilidade e tem a questão do sigilo ético, né? O mediador, ele vem com esse papel também, porque nada do que é dito ali, existem os termos, você tem que assinar por aquilo que você está mediando, porque depois você pode ser questionado e ter até que
responder por isso também. Então, por isso que você tem que ter uma formação específica para poder entrar nesse setting, né? Porque são os médicos, com exceção do mediador, que podem entrar ali. Mesma coisa se é um ambiente jurídico e assim por diante. Legal. Sirleide, 5 anos de Itália e hoje o teu atendimento, ele é online? Isso. 100% online, né? Porque assim eu consigo, como eu falei, eu queria oferecer um trabalho, quando eu iniciei, em que eu pudesse estar disponível independente, né, da minha localização geográfica. E aí a internet veio justamente, né? A pandemia ajudou a gente a otimizar o nosso nível de desdobramento. E eu vi que funcionava e que, na verdade, é até mais prático, né? Até mais econômico. E desde então eu sigo atendendo dessa forma. Assim, se eu preciso ir no Brasil, estou de férias, eu não preciso interromper os meus atendimentos, funciona muito bem assim. Então, até o momento... Qual é o perfil da pessoa que entra em contato com você, assim, hoje? Olha, a maioria das pessoas que me procuram tem um objetivo de ter um upgrade de carreira. Ou, às vezes, elas estão já há um tempo fora do mercado, se sentem com uma certa dificuldade em voltar, né? Por exemplo, eu tive uma moça que me marcou muito com 40 anos, que por 20 anos trabalhou em uma mesma empresa e achava que ela não ia conseguir mais voltar para o mercado com a mesma faixa salarial que ela tinha, sabe? Que ela ia ter que aceitar qualquer coisa porque ela estava engessada. E ela tinha um bom currículo, né? Então, quando ela me procurou, foi para ver se precisava melhorar algo do currículo. E no final ela acabou contratando os meus serviços de coaching para entender que, assim, não adiantava ela estar com um currículo top se ela não adequasse a fala dela, não performasse de acordo nas entrevistas, porque o currículo é só um papel, é uma forma de você se fazer visto, né? Mas tem todo um preparo para você ter ali, né, um êxito no processo. E aí eu falei para ela, você tem capacidade até de se permitir escolher onde você quer trabalhar. E a gente trabalhou nesse percurso, ela realmente pôde chegar nesse nível e está empregada desde então. E agora já está com mais de 40 anos. Aqui na Itália? Não, essa foi do Brasil. Do Brasil. Aqui na Itália tem uma história interessante, só pegar rapidamente, de uma pessoa que eu ajudei, né, no início com o currículo, que ele estava trabalhando também como cameriere. E essa pessoa, eu posso falar até porque já deixou depoimento e tudo no meu perfil, sem entrar em nomes aqui. Quem tiver curiosidade pode ir lá e também, né? Lembrando que acompanhar o meu perfil. As redes sociais nossas Exato. E também da nossa convidada tá aqui na descrição do vídeo. Então, e aí essa pessoa, ela conseguiu, né, entender como era a dinâmica mercadológica aqui da Itália e voltou a atuar como advogado. Hoje ele está como associado em um escritório em Milão, né? Então vê como é importante fazer esse trabalho de entendimento mercadológico, que às vezes as pessoas acham que assim se limita a fazer um bom currículo, né? E aí tem a questão do preparo, porque tudo aqui conta, gente, de como você se apresenta, como você aborda, sabe? A sua performance na entrevista que você tem que saber adequar. Teve uma coisa que me fez eu, assim, enxergar muito isso, foi o fato de eu e o meu irmão ter que ter um bom storytelling quando a gente ia nas apresentações das empresas, né? Tipo, a gente tinha que apresentar tudo aquilo que a gente fez. Aí o meu irmão também, ele é o que mais segue essa parte, né? Mas a importância de você apresentar bem aquilo que você fez. Às vezes o cara fez, aí ele vai lá, se enrola todo, não consegue falar, às vezes ele é introvertido, ele se perde nos fatos, esquece alguma coisa. Já era. Às vezes fica só nervoso e... às vezes um TDAH ali por baixo, ali, aí o cara fala, esqueci. Né? É fundamental. A gente fala sobre isso porque eu falo muito disso de performance, exato, né? Seja numa entrevista, numa apresentação, para quem de repente quer empreender aqui, e aí precisa, sabe? Então, assim, como eu já passei, né, digamos que eu criei uma couraça aí com esses 5 anos já, com as minhas experiências aqui, isso entra também como uma forma de solução que eu posso oferecer para as pessoas, né? Historicamente, você vê assim, as pessoas que são muito geniais naquilo que elas fazem, pode ser em qualquer setor. Elas têm um monte de dificuldade pessoal, né? Não comunica bem, ou é cara desligado, ou tem um ego muito inflado. Né? Você tocou num ponto muito interessante, porque quando eu atendo as pessoas, eu sempre começo com uma entrevista, porque às vezes ela vê um ponto do meu trabalho e fala, eu quero contratar isso aqui, é carreira e tudo mais. Aí eu falo assim, tá, mas vamos bater um papo antes, eu não coloco uma entrevista, né, pra não parecer já uma coisa assim, vai estar me analisando, é psicóloga e tal, já criar um bloqueio. Formal, assim,
Falando, vamos bater um papo para eu entender melhor o que você busca, e aí eu te digo quais dos meus serviços se encaixam melhor com a tua necessidade, pode ser? E aí a gente bate um papo rápido, e é claro, né, com o meu background, eu consigo entender o que pode funcionar melhor e ofereço. Aí a pessoa escolhe o que ela achar que faz sentido, porque às vezes tem um que insiste e fala, não, mas eu quero isso, então, ok, pelo menos eu já, né, expliquei as possibilidades. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, então, eu não cresço porque tem meu chefe, às vezes, né, a pessoa terceiriza a responsabilidade, ou tem isso que eu acho que eu preciso melhorar e tal. E não é uma questão técnica que ela tem que desenvolver para subir um degrau, não é o chefe. Às vezes, é uma questão mais pessoal que está criando ali, sabe, embolando o processo, que está estagnando o processo. Então, quando eu falo do autoconhecimento, é para eu entender o que, de repente, na esfera pessoal, está impactando naquilo que ela quer desenvolver profissionalmente. Não é que a gente vai ficar lá fazendo análise e vai ser uma coisa... Não, porque o processo ele é dinâmico, ele é intenso, né? Não são sessões que eu vou acompanhar pela vida toda, como na terapia, quando psicóloga, que é diferente o nível de dinamismo. Então, no coaching, ela percebe essa diferença que é muito significativa e que permite ter resultados rápidos, né? Aí a questão da agilidade de resultados, eu sempre pontuo também, vai depender do teu nível de comprometimento, porque às vezes a pessoa investe, aí fala assim, terceirizar a responsabilidade. Agora eu tô pagando com a minha coach, tô fazendo esse investimento para eu conseguir tal coisa e tal. Só que aí a pessoa, ela só pensa no coaching quando ela vai lá fazer a sessão comigo. Eu falo, se você tá investindo, você tem que pensar nisso 24 horas e colocar em prática ao máximo a cada dia. Porque a distância que você cria entre você e o resultado que você deseja alcançar, vou dar o exemplo aqui desse copo, eu tô aqui, né? É o teu nível de comprometimento e empenho que deve ser diário. Se você se empenha uma vez na semana, que é quando a gente faz a sessão, passaram-se 6 dias. Foram 6 dias que você andou para trás. Então, assim, você não pode terceirizar essa responsabilidade do que você quer ao momento que a gente tem. Né? Eu tô aqui para facilitar o processo, eu não sou a pessoa que vai gerar a solução para você, eu vou te ajudar a explorar os cenários possíveis. Mas e o teu nível de desdobramento versus aquilo que você está buscando? Como é que tá? De comprometimento, né? Às vezes uma coisinha que você faz no teu dia pode ser pouco, mas já é um step que você avançou, né? Então, acho que a gente deve estar caminhando aí para o final, para a pessoa que chega aqui, que fala que é difícil, que leva tempo e tudo mais, assim, você já chegou, você já fez o mais difícil que foi a mudança, né? Você já se teve que abrir mão, já se desprendeu de uma vida, não que aquilo vai ser anulado, você já se desprendeu de um processo de uma vida, às vezes do trabalho, já está distante de pessoas que você quer, né, e aqui você tem o seu objetivo. Então, assim, o que você está buscando, como é que está o seu nível de planejamento, de organização e principalmente empenho, porque não adianta colocar no papel, que às vezes eu tenho pessoas lá que vêm com um planner, tudo lindo, que escreve, que anota tudo, que quer todo o material de apoio, mas aí fica tudo lá no papel. Eu falo, age com o que você tem hoje, né? Se eu conseguir resultados, né? Eu assim, colocando um pouco de contribuição com o que eu vivi até aqui. Se eu hoje conseguir resultados, né, em 5 anos, conseguir me formar, né, enfim, venho colhendo frutos, tenho convites de pessoas, né, aqui da Itália, não só de brasileiros. Se eu tô aqui hoje com vocês, é fruto desse meu empenho, né. Eu hoje deixei em casa um bebezinho de 12 meses, com um marido que tá doentinho, né, eu poderia sair com o coração partido, mas eu falei assim, não, eu tenho com quem contar. Isso é importante também para essa etapa do meu trabalho, né, que com um bebê eu precisei dar uma reduzida na frequência de empenho, porque ele hoje está exigindo mais de mim, aí a vida pessoal, porque senão, assim, se eu deixo de lado a minha vida pessoal, impacta no meu trabalho, não é? Mas o importante é eu não estar parada, eu continuo me dedicando. Eu sei que os frutos disso eu vou colher logo mais, pode ser a curto, médio, ou até em longo prazo, mas eu estou em movimento, melhor do que ficar parado, né? Então, assim, resultado é certo. A tempística vai depender realmente do quanto você vai se colocar, exato, em movimento para não perder isso, né? Show de bola, Shirley.
Sileide, já morando aqui há 5 anos, né? A gente sempre pergunta para os nossos convidados, né? O que mais gosta, o que menos gosta aqui na Itália, o que te agrada, o que não te agrada. Ah, isso eu consigo responder fácil. Então vale. Não vale burocracia. O que eu mais gosto, posso? Pode. Pizza, gente. Pizza é a melhor coisa do mundo, assim. Eu amo pizza. E, assim, quando eu vim pra cá, eu falei, gente, é pizza de manhã, de tarde, de noite, se puder, é tudo de bom. Eu amo pizza. Legal. E eu sou comilona, então já falo de cara, Já assim. era. O que eu não gosto, gente, eu nasci em Santos, uma cidade de praia, né? Ali pertinho, no sol, calor quase que os 365 dias no ano. Então o frio é difícil de lidar, né? Eu tô aqui, vocês veem, eu sou friorenta, eu tô toda encapuzada. Eu coloquei uma blusa assim, eu pensei, lá eu vou conseguir ficar sem o sobretudo, mas não dá, eu sou friorenta, então essa parte é difícil. Quando chega o inverno aqui, é um período que eu tenho que fazer um esforço, assim, porque a vontade que dá é de escapar pro Brasil, né? Não é fácil, Nós vamos deixar para você um presentinho nosso, Obrigada. que é um livro onde a gente teve a participação num capítulo. Conta um pouquinho a compreendo. nossa história lá, que a gente saiu do Brasil, viemos para cá, abrimos a empresa e estamos aí até hoje. Pois tem vários outros exemplos de empreendedores Legal. aqui, é bem interessante esse livro. Muito E aí obrigada. também serve como inspiração para outras pessoas, né? Sim. Que, na verdade, esse nosso podcast é justamente isso, né? Trazer histórias reais, pessoas reais, novela da vida real, que acaba também inspirando a vida de outras pessoas, né? Porque nada seria tudo em vão se fosse só pra bater um papo. Mas pessoas vão assistir, pessoas vão se inspirar. Se identificar. Assim, quando eu descobri o perfil de vocês, que eu falei assim, cara, que interessante, eu queria muito participar. Eu me vi ali naquela bio que vocês colocaram, em poucas palavras. Foi justamente porque, com a palavra desglamorizando, porque assim, quando eu falo da minha trajetória, o pessoal pensa, uau, né, que coisa, agora tá na Europa e tal. Outro Mas nível, aí assim, né? eu vim pra cá, né, aí, poxa, eu fui trabalhar como garçona, parece uma contradição, né, você cresceu e tal, e eu não vejo como uma contradição, muito pelo contrário, né, eu sou uma pessoa feliz porque eu posso me permitir hoje, com 36 anos, viver das minhas escolhas, né, se de repente eu tivesse desistido da relação pela minha carreira, será que eu estaria feliz? Eu me sentiria completa? Eu não teria o meu Stefano, sabe? Então, assim, eu ainda tenho muito para conquistar, mas é muito bom quando a gente vive com a sensação de felicidade por ter experienciado aquilo que a gente desejou, né? E aí, é claro, a partir do momento que você sente o gosto disso, você quer muito mais. E então, eu falo que, assim, até quando eu digo inspiração, eu fico um pouco assim, poxa, pode parecer que eu tô me achando, mas eu espero ter gerado uma contribuição, né, colocando essa coisa da desglamorização, mas com um propósito, porque justamente a gente está aqui batalhando e está conseguindo fazer acontecer, e eu acho que isso pode se conectar com muitas outras histórias, né? Então, que realmente isso se conecte com as pessoas que estão aí indecisas, prestes a tomar uma decisão, ou que já tomaram, mas que estão pensando em desistir porque não está fácil, porque é inflação e tudo aquilo. Eu acredito que uma pessoa que tenha já um currículo avançado já no corporativo no Brasil, que possa ver, vai ficar muito mais tranquilo em saber que ele também pode ser inserido aqui, ele não vai ter que trabalhar de pedreiro, talvez, sem nenhuma desmérito, sem nenhum desmérito, mas não tem que trocar tão radicalmente o setor, né? Sabendo que depois que ele fizer a primeira adaptação com a língua, aí ele já vai poder fazer o que ele quiser. Já pegando o gancho, Sileide, então eu queria que tu deixasse então uma dica pro pessoal que tá em casa, que tem o objetivo, que tem o sonho de sair do Brasil, né? Ir para outro país, ou até mesmo mudar de carreira, mudar de profissão, se aquela profissão que tá fazendo no momento não lhe agrada, ou não é a aptidão que ela tem no momento, né? Então deixa uma dica pro pessoal, então. Tá, olha, eu acredito que sem planejamento, a possibilidade de êxito, né, e de não desistir se diminui. Então, esse meu processo até vir para a Itália foram de quase 2 anos, né, que eu falei, de fazer um plano de contingência, né, embora eu tivesse ali o apoio do meu marido, mas eu sempre fui uma pessoa autônoma, e para o ser humano a autonomia é essencial, né, o que é autonomia? Financeira, né, de saúde, poder ir e vir quando quer, no momento que deseja. Então, assim, eu me preparei para isso, para essa mudança, respeite o tempo, né, se coloque à disposição. Não digo não falar, mas procure ouvir mais nesse processo de mudança das pessoas que já passaram por isso e
não usem isso como uma certeza, use isso como uma referência a partir do momento que você que escolheu mudar em prática, para adequar a sua realidade. Não deixe de olhar para você em todo esse processo, porque às vezes a gente se perde no nosso desejo, se apoiando ou se comparando muito com os outros, né? Então, assim, não deixe de olhar para si mesmo em meio a esse processo, porque com as dificuldades, né, às vezes com as rejeições, os problemas, a gente tende a se fixar mais. O nosso cérebro, ele é estruturalmente feito para isso, para a gente se fixar mais no negativo do que no positivo, né? Dificilmente, quando a gente está lá, de U para baixo, a gente fala, vou ficar bem, vou tomar um vinho e tal, vai ficar tudo maravilhoso. Às vezes acontece, né? Às vezes, depois do vinho. Depois do vinho, né? Precisa daquele impulso. Então, é importante não deixar de olhar para si, entender o que está se passando, que de repente a pessoa pode estar fazendo de errado, né? Mudar a rota, mas sem perder o propósito, aquilo que te fez mudar, né? Show de bola. Acho que é isso. Curti muito o bate-papo, aprendi muito, né? Eu tenho certeza que... Uma aula foi, né? Foi Pô, as crianças ficaram até quietinhas hoje, né, Samuel? Ô, Samuel. Hã? Se comportaram? Olha, eu me perguntei muito. Eu falei, gente, será que vai ser interessante que eu vou levar lá pra eles? Que eu vou poder gerar uma dúvida nenhuma. Eu acho que tu contribuiu demais. Demais. É porque, assim, ó, a gente já recebeu várias pessoas, né? Mais de 50 pessoas já sentaram aí onde você está sentada. E assim, ó, cada história, cada insight, cada traz pensamento, cada momento da pessoa, automaticamente ela é interessante para a vida de outras pessoas. Tanto para nós, que a gente já aprendeu muito com os convidados que já vieram aqui, né? E tanto pro pessoal que tá em casa, pessoal que tá nos acompanhando, entendeu? Nas nossas redes sociais e lá no YouTube, lá, que é onde a gente... YouTube e o Spotify, né? Que é onde os episódios vão pro ar. Né? Eu tenho certeza que com certeza é outra história que vai inspirar a vida de outras pessoas. Eu acho que é uma coisa assim inadmissível que acontece no nosso meio aqui, no nosso podcast, Marcão. É mais de 50 episódios e você ainda não deu o like no vídeo. Você ainda não se inscreve no canal. É isso que é inadmissível. Então é isso que eu gostaria de pedir, pessoal. Primeiro de tudo, agradecer você que assistiu a gente até aqui, que ouviu a gente até aqui pelo Spotify. Muito obrigado pela companhia e também, assim, é para vocês que nós fizemos isso tudo, né? Obrigado por terem, assim, essa continuidade, né? Todo mundo, essa fidelidade. E a gente conta muito com o comentário de vocês. Se tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse, algum assunto, alguma pessoa e, assim, para melhorar, enfim, dicas, conselhos, a gente tá aberto. A gente é aberto aí. Posso dar uma dica? Dá-lhe. Vocês já pensaram em fazer lives também no perfil Já, de vocês? Já. Só nós estamos postipando demais. Como é que fala? Postergando. Postergando muito. Aí, fica a dica. Organizado. Eu acho que seria uma coisa legal. Eu falo muita merda, aí eles estão com medo. Não dá pra editar, Estão com medo do cancelamento. Não dá pra editar, Mas é isso aí, então. Reforçando aí o pedido do Éder, assim, dá essa moral aí pra nós, porque é de graça, né? E acaba também outras pessoas se inspirando com as histórias que é contada aqui nos episódios, né? Quem sabe se todo mundo comentar lá, ó, eu ajudando com os resultados. Eu quero, dependendo da quantidade aí que vocês colocarem como meta, vocês fazem uma primeira live. Aí. Não, vocês acham que a gente deve fazer live? Coloca aqui nos comentários, então. Querem eu quero live. Você decide. Pra você que trabalha, por exemplo, no Brasil, que trabalha ou com limpezas, um trabalho que te concentra a ouvir durante o trabalho, seja motorista, seja limpeza, trabalho braçal, qualquer coisa assim, você pode ir lá no Spotify e procurar nossos episódios e dar o play no primeiro e daí em diante ele começa a passar automaticamente, você vai ouvir todas essas histórias, com certeza vai ajudar. Inclusive as nossas, né? Que foi os 3 primeiros episódios, foi, né? Que legal. Mais fiasquento. Foi o Ed, foi eu. Não faça isso. Passe da quarta em diante Isso. Pra não se arrepender. Até porque o Samuel começou a editar a partir dali, né? Pra finalizar, ficou então, mais profissional. Isso, claro. Pra finalizar, ali no compartilhar, você pode copiar o link. Você copiando o link, você pode colar ele também, seja no feed do Instagram, você pode compartilhar ele no grupo da família que você odeia para criar casa. Então Facebook, tudo isso vai ajudar a trazer pessoas para conhecerem histórias de vidas de pessoas reais que conseguiram o objetivo deles de viver aqui na Itália. Beleza? É isso aí, Marcão. É isso aí o recado. Eu queria agradecer de coração a presença aí da nossa convidada, da Cirlei, de sair lá de Descenzano, que não é tão longe também, né, aqui pertinho. Dá uma meia horinha de estrada. Caramba.
Caramba. Mas pra vir no domingo de manhã e bater esse papo bem legal com a Obrigado. gente, que eu tenho certeza que vai inspirar a vida de outras pessoas, assim como inspirou Eu a minha que vida agradeço. em alguns setores da minha vida, entendeu? Que bom. Que muitas vezes a gente se encontra também nesse bloqueio, nesse engessamento que tu não é capaz, que tu não pode, e automaticamente é só uma questão de... Abrir o mindset. É isso aí. Mentalidade. Sineide, obrigado mais uma vez. Esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Obrigada, Fora. gente. Beijão no coração, Valeu. forte abraço, até o Valeu. próximo. Tamo junto. Tchau, Valeu. tchau. Valeu, tchau. Já acabou? Lembra do ratinho?